Ou vamos falar agora a respeito de um caso de uma jovem, 23 anos, hein? Luana Raquel, uma jovem bonita. Tem a imagem dela aí? Luana Raquel. 23 anos, uma jovem belíssima, cheia de vida, cheia de saúde. E nós podemos ver que ela é uma jovem saudável. Mas aí tinha uma questão com a Luana Raquel. Luana Raquel queria perder peso. Apesar de toda a saúde, queria perder peso. E nessa ambição por perder peso, começou a tomar uma medicação para emagrecimento. Tomava medicação sem uma orientação específica, mas tomava o remédio. Misteriosamente, a Luana acabou morrendo. Foi vítima de um infarto. Aos 23 anos, infartou. Existe a possibilidade, não confirmada, é bom que se diga, mas a possibilidade de que a medicação pode ter relação com o estado, com a situação, com o quadro de saúde que levou a garota à morte. Vou falar com o repórter Tiago Melo. Tiago Melo está ao vivo, fala dessa situação para nós. Tiago Melo, boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. Segundo familiares, a Luana Raquel tomou essa suposta medicação por aproximadamente 6 dias. E ela começou a sentir muitos efeitos colaterais e muitas reações antes de morrer. Inclusive, compartilhou, por meio de áudio no WhatsApp, uma experiência que ela teve durante a noite com uma prima. Vamos ouvir o que ela disse nessa mensagem. Tinha um amor, Madinha. Eu acordei sonhando. Quando eu me deparei com uma coisa zoada no meu ouvido, quando eu me deparei, estava no chão, desmaiada. Fui pro quarto toda gelada, lá pro quarto da minha amiga. Eu joguei o fora, não quero mais não. Acredito. O amor, medinho, meu coração acelerou, tá bem acelerado. E eu sonhando. Quando eu notei, eu tava no chão. Bom, a parte suprimida aí no áudio, né, é o nome do medicamento, o suposto medicamento que ela vinha tomando e que agora deve ser alvo de investigação e inquérito aberto pela Polícia Civil para apurar a real causa da morte. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, que é responsável pela unidade de pronto atendimento lá do município de Oeiras, onde a paciente deu entrada e veio a óbito, a causa dessa morte foi uma parada cardiorrespiratória. Mas a ingestão desse tipo de medicamento, inibidor de apetite ou substâncias para emagrecimento, envolve riscos. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa a partir de agora com o farmacêutico da Universidade Federal do Piauí, Pablo Ferreira, a quem a gente deseja uma boa tarde inicialmente. Se o senhor falasse que tipo de riscos se submetem às pessoas que decidem fazer uso de medicação para emagrecimento, para perca de peso, sem a orientação médica. Bem, boa tarde. Inicialmente eu queria falar que todo tipo de medicamento, ele envolve algum risco. Todo tipo de medicamento ele tem efeitos, tem reações adversas, tem efeitos colaterais. Então o risco já começa por aí. Então sempre que um medicamento que seja necessária a utilização de um medicamento, é sempre importante ter o acompanhamento de um médico, de um profissional de saúde, para que esses riscos sejam analisados e expostos ao paciente os riscos específicos daquele medicamento. Os medicamentos para emagrecer são diversos, existem diversos tipos, mas dentre eles alguns podem levar a problemas cardiovasculares, ao aumento do risco de infarto, de AVC Então, esses riscos que eu falei, por exemplo, são riscos graves, claro, dependendo do medicamento. Por isso que é sempre importante saber qual é o medicamento mais adequado para você e quais os riscos esse medicamento oferece para a pessoa, porque fatores que podem predispor a desenvolver esses riscos também tem que ser analisados se aquele medicamento vai poder ser prescrito. E substâncias que inspiram um cuidado maior presentes nesses medicamentos que você poderia citar? Quando a pessoa vê, por exemplo, na bula, ela deve de fato ter uma atenção maior? De fato, existem os medicamentos que
oferecem maior risco, mas esses medicamentos que oferecem maior risco, eles são vendidos sobre retenção da receita médica. São medicamentos de uso controlado. Então, para eles serem adquiridos, a pessoa tem que apresentar uma notificação de receita que é retida na farmácia. No caso desses mais, digamos que tem maior risco, como a sibutramina, por exemplo, é um exemplo desse medicamento, que até para prescrição, né, para o paciente tem que assinar um termo de consentimento e conhecimento de risco para poder tornar o processo que seja menos perigoso para o paciente, por conta dos riscos que ele pode oferecer. Mas o que pode ser ressaltado também nesse caso é que, no caso do sobrepeso, da obesidade, sempre a primeira medida deve ser a reeducação alimentar e a prática de atividades físicas, né? Tipo, orientado por um profissional de saúde, por um nutricionista, por um educador físico, né? Um acompanhamento médico. Então, o uso do medicamento ele tem que ser sempre considerado em último caso, por conta desses riscos que todo medicamento traz, né? Incluindo os medicamentos para emagrecimento, porque a gente tem que sempre lembrar que não existem soluções mágicas para os problemas, que eles sempre devem ser o último caso. Essa venda pela internet implica um cuidado ainda maior por quem compra? Sim, implica, porque a legislação sobre venda e comercialização de medicamentos tem toda uma legislação específica, certo? Então, o que acontece muito também é que, às vezes, produtos são comercializados como soluções, como medicamentos, sem serem medicamentos. O medicamento, para ele ser comercializado, ele tem que ter registro na Anvisa. Então, no rótulo, na embalagem, tem esse registro do número da Anvisa. Então, tem que se tomar esse cuidado, se possível, consultar no site da Anvisa se aquilo é realmente um medicamento, como é que eu posso dizer, um medicamento aprovado e autorizado para uso pela Anvisa. Então, o que existem muitos são produtos que são ditos com propriedade curativa, né, no caso da perca de peso, como sendo para emagrecimento. E se eles têm essa finalidade, eles teriam que ser enquadrados como medicamento, né? Se eles prometem, tipo, perder apetite, que faz com que a pessoa perda apetite, que ela queime gordura, não... Isso tem que ser bem analisado, porque, volto a falar, não existem soluções mágicas. E mesmo que seja natural, como eu também vi em alguns sites que dizem, o produto é natural. Natural também faz mal, porque se for a base de uma planta, aquela planta também, se ela tiver a propriedade medicinal, ela também pode ter as reações adversas dela. Pode causar intoxicação. Pode causar intoxicação e tem os efeitos adversos dela, né? Então, tem sempre que se tomar muito cuidado com isso. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutor, a pergunta que eu faço para o senhor diz respeito à própria investigação que a nossa produção está fazendo aqui em relação a esse episódio. Nós estamos evitando falar o nome do remédio, por quê? Porque a Anvisa ainda está, a Secretaria de Saúde, a Anvisa Municipal lá em Oeiras, a Vigilância Sanitária Municipal em Oeiras, todos esses órgãos não fecharam questão de que se foi o remédio mesmo que provocou o infarto na garota. Agora, pergunto, nós entramos em contato com a fabricante lá. A fabricante disse assim, olha, no Brasil todo tem gente vendendo o nosso remédio como se fosse verdadeiro e na verdade é falso. Isso tem acontecido. Como é que o cidadão, camarada que está lá na ponta, vai se proteger ou pode se proteger de uma situação assim? Comprar remédio falsificado? Assim, essa questão da falsificação ela é um pouco complicada de você analisar em alguns pontos, mas eu posso falar, por exemplo, da questão dessa de pesquisar o registro desse médico, se for medicamento, claro, se ele for registrado como medicamento na Anvisa, né? O que acontece é que alguns produtos não são registrados como medicamento, né? Então, se ele for registrado como medicamento, é tentar pesquisar no site da Anvisa se ele está realmente registrado, ver o número de registro dele da Anvisa, coisas desse tipo, e procurar locais autorizados para venda, né? Um local que seja confiável, não... porque a comercialização em qualquer local também às vezes expõe, facilita o tipo de comercialização de produtos que não são verdadeiros ou que não são autorizados a ter comercialização, né? Tá certo. Nós conversamos com o Pablo Ferreira, ele é farmacêutico da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado pelas informações. Nós voltamos com você, Joelson.